Fala galera, tranquilaço? Assunto importantíssimo em se tratando de equilíbrio químico. Cai em vestibular, cai em prova, cai em exame, cai em Enem, cai em o que você for fazer de concurso. Esse é um dos assuntos mais preferidos pelos elaboradores de prova quando o tema em questão é equilíbrio químico. Como é que a gente faz para deslocar o equilíbrio químico. Entende primeiro a lógica disso aqui. Olha só, eu tenho uma reação do tipo A mais B formando C. Essa é uma reação irreversível. Se eu colocar uma setinha agora ao contrário, eu tornei essa reação reversível. Ela passa a ter agora dois sentidos: o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Ela passa a ter o sentido direto e o sentido inverso. Então, essa reação ela tem os dois sentidos. Eu posso modificar esse sistema e aí eu favorecer mais um lado do que o outro. Eu estou, então, deslocando o sistema. Via de regra, numa reação química, a gente já faz. Quais são os fatores importantes numa reação química? A temperatura, a pressão, a concentração dos participantes. Ou seja, se você mexe nesse sistema em equilíbrio, você vai interferir no equilíbrio, deslocando ele para a direita, no sentido de favorecer a seta número 1. Ou você desloca o equilíbrio para a esquerda, no sentido de favorecer a seta número 2. A chance de você acertar essa questão ela é de 50%, porque tem duas respostas possíveis. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema, desloca o equilíbrio para a direita ou esquerda, 1 ou 2, direto ou inverso. Então, a resposta sempre é 50-50, meio a meio, 50-50. Tá? Vamos lá, então. Quais são os fatores, então, que vão deslocar o equilíbrio químico? Bastante atenção, ok? Quem desenvolveu essa teoria e esse estudo foi um químico chamado Le Chatelier. Então, o princípio do deslocamento químico é o princípio de Le Chatelier, o princípio da fuga ante a força, ou seja, é na natureza. Você está em equilíbrio, você está de boa. Alguma coisa vai lá e vamos dizer, eu estou descansando um sono reparador. Eu estou ali em equilíbrio. Daqui a pouco começa a vir um inseto. Ele vai me tirar do equilíbrio. Eu vou naturalmente fazer alguma coisa para reestabelecer o equilíbrio. Nesse caso do inseto é o quê? Poft. Acabou o inseto. Então eu estou tentando compensar essa interferência no equilíbrio para poder tentar restabelecer novamente o equilíbrio. Esse é o princípio básico quando o assunto é deslocamento químico, é o princípio de Le Chatelier, certo? Vamos primeiro tirar algumas considerações importantes sobre esta reação. Eu peguei ela, mas eu não gosto desse tipo de seta. Mas ela vai provavelmente aparecer na prova de vocês por uma questão de editor de palavras. Word, por exemplo. Essa é a setinha que tem ali. Mas a gente prefere aquela setinha realmente dupla. Uma para a direita e outra para a esquerda. Eu quero que vocês se atenham a duas informações importantes agora. A três primeiro. Sempre que você for fazer deslocamento do equilíbrio químico, você vai ficar atento primeiro ao estado físico dos participantes. Tranquilo? Primeira coisa, olha o estado físico. Depois eu explico por quê. A segunda coisa que você vai olhar, que é importantíssima, é se a equação já está balanceada. E aí eu olho aqui, ó, que eu tenho o número 1 aqui na frente do N2, que eu tenho o número 3 na frente do H2 e que eu tenho o número 2 na frente do NH3. Esses coeficientes estequiométricos vão ser fundamentais para a gente resolver esse exercício. E a outra coisa é que você olhe para o ΔH. O ΔH aqui, ele é o quê? Ele é negativo.
Então, se o ΔH é negativo, é porque essa reação ela é o quê? Exotérmica. Na verdade, então, você vai complementar isso. A setinha para a direita é que ela vai ser o quê? Exotérmica. Para a direita é exo, é o sinal do ΔH. Para a esquerda, para o lado contrário, vai ser também o quê? O processo contrário. Endotérmica. Fechou? Para a direita, exo, para a esquerda, endo. Eu classifiquei isso olhando para o sinal do ΔH. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols e aqui eu tenho 2 mols. Fechou? Então eu tenho que olhar para essa equação e me ater a essas informações. O estado físico que está ali embaixo. Quais são os estados físicos que aparecem na prova? Pode aparecer um Szinho de sólido, um Lzinho de líquido, um AQ que não é um estado físico, mas indica que está dissolvido em água, e ainda pode aparecer um G ou um V, caso seja um líquido que vaporizou. Tá? Entenderam? Olha para o ΔH, vê se está balanceada e olha o estado físico. Uma vez dito isso, vamos então aos fatores que interferem no equilíbrio químico. A temperatura. Então eu botei de propósito a mesma equação, está ali. A gente já viu que eu vou facilitar essa seta. Olha ali. Eu vou colocar um setão, olha lá. Um setão para a direita e um setão para a esquerda. Esquece aquela setinha do meio, que ela está dupla, né? Então, eu prefiro essa seta. Vamos lá, pessoal. Olha o ΔH. Ele não é negativo, então você vai aqui em cima da setinha para a direita e escreve o quê? Exo. E aí você vai embaixo, na setinha que é contrária, você escreve o contrário, que é o quê? Endo. Agora vamos raciocinar em cima disso. O que é que significa exo? Exotérmica significa que ela libera calor. Então, uma reação exotérmica, ela libera calor. Ela quer perder calor. Raciocina comigo. Você tem um copo de chá muito quente e você quer que esse chá resfrie, ou seja, você quer que esse chá libere calor. Você pega esse copo de chá e bota dentro do forno ligado ou dentro da geladeira. Ademir, se eu quero que ele resfrie, se eu quero que ele libere calor, eu boto esse copo dentro de um lugar mais frio. Então, se você quiser ajudar o lado que libera calor, que nesse caso é o lado exotérmico, você vai diminuir a temperatura. Boa? O lado, o que quer dizer endotérmico? Quer dizer que ela absorve calor. Que nosso caso aqui seria para a esquerda, né? Que seria o lado que? Endotérmico. Você tirou do freezer um pedaço de carne congelada e você quer fazer essa carne. Então você quer que essa carne descongele. Descongelar é absorver calor. Você põe essa carne, por exemplo, num lugar na sombra ou num lugar exposto ao sol. Ademir, eu vou pegar essa carne e colocar num lugar exposto ao sol, para ela absorver calor e derreter. Então você vai fazer o que quando você põe ela exposta ao sol? Você aumenta a temperatura. Então, olha só, eu vou colocar aqui embaixo N2 mais 3H2, setinha dupla, 2NH3. Para a direita, a gente viu pelo ΔH que ela é o que? Exotérmica. E para a esquerda vai ser o que então? Endotérmica. Vamos dizer que você queira mais produto. Você quer mais produto. O produto está para a direita. Para a direita é exotérmico. Então, você quiser ajudar o produto, você diminui a temperatura. Porque a diminuição da temperatura favorece o lado exotérmico. Não, Ademir, eu quero ajudar o lado dos reagentes. Eu quero ajudar a esquerda
Aí tu olha na setinha. Para a esquerda é o que? É endo, então ela absorve calor. Então você vai lá e aumenta a temperatura. Vocês entenderam? Então a temperatura é assim, se você aumentar a temperatura, você favorece o lado que absorve o calor. Se você abaixa a temperatura, você favorece o lado que libera calor. Dessa maneira você está deslocando o equilíbrio químico. Tu está interferindo, ajudando mais um lado do que o outro. Tranquilo? Vamos para o próximo passo? Aqui eu peguei do site sobiologia.com.br, está aí o crédito para o site. Tá? Eu tenho uma seringa que foi tirada a tampa dela e está a mãozinha lá trancando a seringa, para não sair o ar lá de dentro, o gás. Tá? Ó, percebe que na situação de baixo aqui, o que é que eu fiz? Eu apertei o êmbolo. O êmbolo é essa parte aqui móvel da seringa, né? Então eu apertei o êmbolo. Na verdade, eu fiz o quê? Esse exemplo, eu estou aumentando a pressão. Fechou? Olha aqui dentro o espaço que eu tenho, que é o espaço para o gás. Está vendo aqui? Esse é o espaço que eu tenho. Olha, o que aconteceu com o volume ali dentro? Ele aumentou ou diminuiu? Olha o que eu pintei de verde ali. Ele diminuiu. Então, sempre que você aumenta a pressão, nesse caso, você diminui o volume. O contrário é verdadeiro. Se você diminuir a pressão, você aumenta o volume. Eu posso fazer o contrário, eu posso estar com a seringa fechadinha assim, ó, e eu pego e puxo ela de volta. Então, ao puxar, você está descomprimindo o gás lá dentro. Então, você está diminuindo a pressão e aumentando o volume. Então, quando eu falar em pressão, primeira coisa que vocês vão olhar, né? O que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um sólido, um líquido ou um gás? Eu tenho um gás. Então, a questão, o assunto pressão, pessoal, só vai interferir para aquelas substâncias no estado gasoso. Não adianta ficar apertando uma pedra ou ficar apertando a água, porque tu não vai deformar em nada. Tá? Ou tu quebra a pedra e a água não acontece nada. Então a pressão ela vai exercer influência sobre aquele estado físico que você pode amontoar as moléculas ou afastá-las. Esse estado físico chama-se estado gasoso. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes das substâncias gasosas têm entre si uma proporção fixa expressa por números inteiros e pequenos em uma reação. Sabe quem está falando aqui? Ele está falando do número de mols. Lembra que eu falei aqui, ó? 1 mol, 3 mol, 2 mol. Quer dizer o quê? Que esses gases reagem na proporção de 1 para 2 para 3. 1 para 3 para 2, desculpa. Então, aqui, ó, se eu tiver 1 litro de nitrogênio, ele vai reagir com 3 litros de hidrogênio e vai produzir 2 litros de amônia. Se eu tiver aqui 100 ml de nitrogênio, ele vai reagir com 300 ml de hidrogênio e vai formar 200 ml de amônia. Não interessa, tá vendo? Que os gases se combinam na mesma proporção de números inteiros e muito pequenos. Esses números é o número de mols. Então a proporção é de 1 para 3 para 2. Vamos lá. Olha lá. Deixa eu pegar a canetinha para aqui. Quantos mols eu tenho de nitrogênio aqui? 1 mol. E quanto que eu tenho aqui? 3. 1 mais 3 dá o quê? Dá 4 mols ou 4 volumes. Fechou? Eu tenho quanto do produto? Tenho 2 volumes. Percebe, pessoal? Os reagentes ocupam esse tamanho, que é de 4 volumes, 4 litros. Quando eles reagem entre si, o volume é comprimido para 2 litros. Então, você imagina que você tem dentro daquela seringa todos esses gases que eu mostrei na equação. N2, H2 e NH3. E aí você vai lá e aperta a seringa, comprime ela. Você vai deixar lá dentro o volume cada vez o quê? Menor. Então, você vai ajudar o lado que ocupa menor volume. Nesse caso, é o do produto, que ocupa só 2 volumes.
Se você puxar o êmbolo da seringa, você vai aumentar o volume lá dentro. Então, você vai deslocar o equilíbrio para o lado que ocupa maior volume. Então, ó, se você quiser... Deixa eu pegar aqui, peraí. Se você quiser deslocar para a direita essa minha equação, à direita eu tenho o menor volume. Então, você aumenta a pressão. Se você quiser deslocar para a esquerda, que é o lado de maior volume, você diminui a pressão. Vamos recapitular? Aumenta a temperatura, ajuda o lado endo. Diminui a temperatura, ajuda o lado exo. Aumenta a pressão, ajuda o lado de menor volume. Diminui a pressão, ajuda o lado de maior volume. Onde é que eu vejo o volume numa equação? No número de mols, no coeficiente estequiométrico. De boa? E, finalmente, a concentração. Vamos lá. Vou pegar a mesma equação. N2 mais 3H2, produzindo 2NH3. Vamos lá, galera. Olha lá. Se eu colocar mais os reagentes, você está fazendo um pão. O que acontece se você colocar mais reagente? Você faz mais pão. Ou seja, se eu aumento o reagente, eu vou naturalmente levar a aumentar a formação do produto para consumir esse reagente que estou colocando. Só que essa reação é reversível, se eu colocar o produto, eu vou aumentar a produção, a formação de reagentes. Ou seja, se você aumenta de um lado, desloca para o outro. Se eu boto mais reagente, eu desloco o equilíbrio no lado de formação do produto. Se eu boto mais do produto, eu desloco o equilíbrio no lado de formação do reagente. Sempre é o contrário. Fechou? Temperatura. Maior temperatura, lado endotérmico. Menor temperatura, lado exotérmico. Pressão. Maior pressão, menor volume. Menor pressão, maior volume. Aumentou a quantidade de reagente, desloca para a direita no lado do produto. Aumentou a quantidade de produto, desloca a reação para o lado do reagente. Tranquilo? Essa é assim, ó. Quem está vendo pela primeira vez, ela é meio confusa essa aula. Mas a gente vai fazer bastante exercício e vocês vão sair feras no assunto deslocamento do equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier. Ok? Vamos fazer, então, organizar nossas ideias na página 20. Então, eu tenho todas as situações possíveis ali. Deixa eu pegar aqui. O que acontece? Aqui é a perturbação, que são vocês, seus perturbados. Me perturba a vida inteira. Olha lá. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Perturbação. Estava de boa o sistema, repousando, tomando uma cervejinha na praia. Vem alguém para perturbar. Você vai tentar compensar essa interferência. O que acontece, olha lá, se eu adiciono reagente, eu desloco o equilíbrio para a direita. Galera, se você bota mais reagente, você vai formar mais produto. E se você adicionar mais produto, que é o da direita, desloca no sentido contrário, para a esquerda. Então, desloco o equilíbrio para a esquerda. Aumentou da esquerda, desloca para a direita. Aumentou da direita, desloca para a esquerda. E se eu retirar? Pessoal, o sistema está em equilíbrio. Está tirando um participante, o que o sistema faz? Ele tenta te devolver aquilo que está sendo perdido. Então, ele tenta compensar a interferência. Então, se eu removo o reagente, lembra sempre, né? O reagente são as substâncias que vêm antes da seta. E depois vem quem? Os produtos. Então, se você está tirando o reagente,
o equilíbrio vai tentar compensar devolvendo o que está sendo retirado. Então, se tirar se remove o reagente, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, que é o lado do reagente. E se eu tirar o produto na direita? Se estou tirando o produto, ele vai tentar fazer o quê? Devolver o que está sendo perdido. Então, ele vai fazer o quê? Ele desloca o equilíbrio para a direita. Já vimos. E se eu aumentar a pressão? Já estou falando aqui, ó, aumentou a pressão. Olha a minha mão, o espaço da minha mão diminuiu, né? Então, aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor volume. E onde é que eu vejo esse volume? No número de mol. Se você diminuir a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. Se eu aumentar a temperatura, eu aumentei a temperatura, a reação faz o quê? Absorve esse calor. Então, eu desloco para o lado endotérmico. E se eu diminuir a temperatura? Se eu diminuir a temperatura, ficou mais frio, a reação vai me devolver calor. Então, eu vou deslocar para o lado exotérmico. E, finalmente, o catalisador. O catalisador serve para achar um caminho alternativo para a reação. Só que o caminho que vai é o mesmo que volta, né? Ah, eu achei um atalho para ir para Floripa. Então, tu vai. O atalho que foi para ir para Floripa é o atalho de volta para voltar de Floripa, né? Então, mesmo o caminho alternativo que vai, ele volta. Então, vamos dizer assim, ó, eu vou só... Não é isso que diz, assim, ó. Olha lá. Reação direta, reação inversa. Olha o catalisador. O que ele fez? Ele diminuiu a energia de ativação para o lado da reação direta para a inversa também. Então, na verdade, o catalisador ele não desloca o equilíbrio, tá? O catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio seja alcançado de maneira mais rápida. Lembra? O catalisador ele não mexe em nada. Ele não desloca o equilíbrio, não altera o pH, não é consumido, pode ser reaproveitado, ele não aparece na constituição final do produto. Ele é simplesmente uma substância cuja finalidade é achar um caminho alternativo, reduzindo a energia de ativação e fazendo com que a reação aconteça de maneira mais veloz, mais rápida. Eu vou deixar aqui então agora o link aqui em cima de toda a nossa pasta de assuntos relativos ao segundo ano do ensino médio. Caso alguém queira dar uma olhada geral, já que a nossa EAD começou em março, já estamos em julho, iniciando quase agosto, então deu para eu colocar bastante vídeo. Peço desculpa porque esses vídeos não estão tendo tempo de serem reprisados, porque a gente está na correria da pandemia e o que acontece? Eu tenho que fazer os vídeos da semana inteira a toque de caixa, porque eu tenho a aula, mas tenho meus outros compromissos profissionais também. Então, se tive algum erro, e tive vários erros de gravação, de áudio, de som, um com microfone, outro com headset, outro sem nada, um com iluminação boa, iluminação mal, mas a gente está aprendendo, todo mundo junto que não fazia isso, a conseguir postar e preparar um conteúdo com a melhor qualidade e com todo o nosso carinho para você, estudante, para você, especialmente nosso aluno do Colégio Unificado. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima videoaula.